Clérison Amorim e Roque Santos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando, tirando dúvidas do cidadão e da cidadã que está, nesse momento, coberto de incertezas por essa situação dramática e inédita na história do país e do mundo. O doutor Rodolfo, o prazer é nosso, na verdade, receber o senhor aqui no programa Bahia no Ar para poder bater esse papo e, como disse muito bem, levar esclarecimentos à sociedade de uma forma em geral. Doutor, muito se fala da flexibilização das leis. Até observei que ontem, no Diário Oficial, algumas leis acabaram sendo flexibilizadas. Gostaria que o senhor abordasse e falasse um pouco aos ouvintes aqui do Bahia no Ar qual é o seu ponto de vista sobre essa questão. Excelente pergunta sobre a flexibilização das leis trabalhistas. Do ponto de vista técnico, há realmente muita resistência à flexibilização, porque sabemos que o direito do trabalho ele é concebido para a proteção do trabalhador e toda flexibilização retira essa proteção. Mas a ideia é que se faça uma flexibilização pensando nessa situação peculiar do coronavírus. Nós estamos vivendo algo absolutamente inédito. Então, se houver a garantia que isso for realmente temporário e somente para combater os efeitos de uma crise que nunca vimos na história do mundo, pode ser sim um caminho. Uma crise que sem precedentes e que atinge a população global. Agora, doutor Rodolfo, economicamente, o empregador vai enfrentar dificuldades, isso é claro, isso é óbvio. Ele poderá sofrer sanções em caso de atrasos de salários, chegar no dia 5, no quinto dia útil do mês, na verdade, e não honrar com o compromisso com o trabalhador, isso pode ter sanções para ele? Não temos a menor dúvida que o empregador vai sofrer grandes dificuldades. Toda atividade econômica nas próximas semanas, diria mais nos próximos meses, vai sofrer grandes perturbações. Por quê? Porque a falta de dinheiro no mercado, a própria impossibilidade de produção vai gerar grande complicação e isso poderá afetar os salários dos empregados. Do ponto de vista técnico, a relação de emprego tem no salário uma característica de forfetariedade, ou seja, que o salário é devido independentemente da condição econômica do empregador. Então, neste caso, se não houver nenhuma mudança das regras do jogo por medida provisória, projeto de lei, o que quer que seja, o fato é que se o empregador atrasar os salários do empregado que esteve disponível para trabalhar, aí sim, realmente pode gerar uma despedida indireta ou as sanções correspondentes. É claro que isso vai ser algo muito bem analisado, cada caso concreto, até mesmo pela peculiaridade do ineditismo. Doutor, o empregador ele poderá até antecipar, de certa forma, algumas posições e algumas dificuldades que vai encontrar pela frente. Por exemplo, a questão de férias, banco de horas, mas como funciona nesse momento, doutor Rodolfo, a questão de férias? Tanto a férias coletiva como também férias individual. Eu observei que também no decreto de ontem, na medida provisória, na verdade, acabava abordando assuntos em relação à questão de férias. Excelente pergunta sobre o funcionamento das férias. Essa é uma matéria que já se anuncia a edição de uma medida provisória ou de algum tipo de mudança normativa para tentar adequar a um período de flexibilização. Nas regras hoje vigentes, para conceder férias coletivas, precisaria haver uma antecedência de 15 dias da ciência e para as férias individuais de 30 dias. O fato, porém, é que não há uma sanção pecuniária reversível ao empregado por esse descumprimento. E talvez a situação do coronavírus justifique uma aplicação do artigo 8º da CLT na ideia de que nenhum interesse individual pode se sobrepor ao interesse coletivo. Pode ser um caminho. Verdade, doutor, verdade. Mas seguindo, dando continuidade em relação a algumas dúvidas da população, de um modo geral, principalmente o trabalhador, e aí se escuta muito, doutor Rodolfo, falar da questão da redução da jornada de trabalho, da redução do período efetivamente trabalhado. Como que o empregador deve agir nessa situação?
há várias alternativas que podem ser estudadas. A primeira é efetivamente a ideia de redução. Mas redução da jornada de trabalho com a redução correspondente de salário é algo que hoje, no sistema até então vigente, só é possível por norma coletiva. Nada impede que alguém contrate outra pessoa em jornada de tempo parcial, mas os atuais empregados, para ter uma redução, é preciso que seja por norma coletiva. Pode ser que venha a medida provisória flexibilizando de constitucionalidade duvidosa, mas no campo da jornada de trabalho há outras questões que podem ser utilizadas, não pensando em redução de salário, mas sim, por exemplo, a questão de compensação de jornadas, do banco de horas, que depois da reforma trabalhista pode ser até por 6 meses. Então, poder-se-ia dispensar o trabalhador neste momento, compensando essas horas posteriormente, talvez como uma forma de gerenciar esta crise. Conversando com o juiz do trabalho, Dr. Rodolfo Pamplona Filho, juiz titular da 32ª Vara do Trabalho no estado da Bahia. Doutor Rodolfo, para a gente poder fechar a participação aqui no programa Bahia no Ar, nesta manhã de segunda-feira, gostaria que o senhor falasse um pouco do teletrabalho, qual a orientação, tanto para o empregador como também para o empregado, nesse momento, doutor. É uma matéria que pode ser realmente muito bem negociada, e se o empregador tem condições de que aquela atividade do empregado seja prestada de forma distante, à distância, pelo home office, pelo teletrabalho, e o empregado tenha condições técnicas de assim proceder, sem sombra de dúvida, isso pode ser algo extremamente recomendável, até pela necessidade do isolamento social presencial, né? Mantendo-se todo o trabalho com exercício de atividades que possam ser transmitidas remotamente, há, sem sombra de dúvida, um grande ganho do ponto de vista social, porque o trabalho continua sendo prestado, a remuneração pode continuar sendo paga sem nenhuma discussão. Então a orientação para o empregador é talvez estimular, verificar se há condições, né? E nesse ponto, há sempre advertindo o empregado dos eventuais riscos à sua saúde, e do empregado, se ele tem condições técnicas de fazer, acho que vale a pena, sem sombra de dúvida, aceitar e muitas vezes até propor para tentarmos pensar numa solução que resolva esse grave problema que estamos vivendo. Doutor Rodolfo Pamplona Filho, juiz do trabalho, 32ª Vara. Doutor, um grande abraço, obrigado pela participação aqui no programa Bahia no Ar, nessa primeira edição, doutor. Então só me resta agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, meus amigos, e dizer que sou um fã desse seu programa, que é sensacional, que presta um excelente serviço à comunidade. Contem sempre comigo.